Salve, querido primo distante, tudo tranquilo? A nossa pesquisa genealógica, a nossa pesquisa familiar é algo fascinante todo o tempo que a gente estiver fazendo ela, mas ao mesmo tempo ela é muito desafiadora. E eu selecionei aqui 10 dicas que são necessárias para que a gente possa utilizar na nossa pesquisa familiar. A primeira dica é: comece com o que você sabe. Ou seja, veja as informações que você tem da sua família, converse com as pessoas mais próximas de você que possam te ajudar nesse primeiro contato com as pessoas, com seus antepassados. Então vai buscando o nome dessas pessoas, vai buscando onde elas moravam, vai buscando essas informações de quando elas viveram, em que período. Isso é o começo da nossa pesquisa. Segunda dica: estabeleça metas claras. Faça passo a passo o que você estiver fazendo dentro da sua pesquisa. Não tente pesquisar tudo ao mesmo tempo. Hoje, por exemplo, selecione lá que você vai pesquisar sobre fulano de tal. Hoje você vai pesquisar um pouco mais sobre determinada fotografia. Hoje você vai pesquisar sobre uma cidade, algum lugarejo, algo geográfico. Outro dia você vai pesquisar sobre o contexto da época em que determinado familiar morava. Terceira dica: organize as suas descobertas. Ou seja, conforme você vai encontrando novas informações, vai colocando em determinadas pastas, em determinados arquivos, sejam eles físicos ou digitais, que quando você precisar dela, você consiga encontrar com facilidade mais tarde. Quarta dica: verifique fontes confiáveis. Isso é extremamente importante dentro da pesquisa e vídeo recente eu falei sobre isso. Então busque informações que tenham credibilidade, que façam sentido dentro da sua pesquisa, seja ela uma informação de um documento, seja ela uma informação de uma fotografia, seja uma entrevista com algum antepassado, alguma pessoa relacionada à sua família ou à sua pesquisa genealógica. Quinta dica: seja crítico com as informações, ou seja, durante sua pesquisa, uma coisa que você vai se deparar muitas vezes são com informações erradas, com dados inconsistentes, com algo que você vai olhar assim: ué, mas não fazia sentido essa informação aqui. Isso você vai encontrar muito dentro da pesquisa. Então seja crítico para ter essa avaliação de isso aqui faz muito sentido dentro da pesquisa e isso aqui não. Por que isso aqui não faz sentido? Por causa disso, 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 disso. Você ter bases, que é relacionada à quarta dica, que são as fontes. Sexta dica: colabore com outros pesquisadores. Conforme você vai colaborando, se relacionando com outras pessoas, você vai conseguindo abrir novos caminhos para sua pesquisa. Você não é a única pessoa que está pesquisando determinado ramo familiar, você não é a única pessoa que está pesquisando determinada cidade, determinado contexto histórico. Outras pessoas estão fazendo isso. E elas vão ter outras ideias, outros caminhos, outras fontes que você não vai ter, da mesma forma como você tem fontes, ideias, caminhos que eles não têm. Então, ponto importante dentro da pesquisa é essa troca que deve existir entre os pesquisadores. Sétima dica: aprenda a ler uma caligrafia antiga. Ou seja, a gente se depara o tempo todo com documentos antigos, manuscritos, em que a gente quebra muito a cabeça para tentar entender o que está escrito ali. É importante você treinar o seu olhar para conseguir entender essas letras. Às vezes é difícil? Sim. Gasta um tempo nisso? Sim. Mas é importante. Lógico que com a inteligência artificial, que vem se aprimorando cada vez mais, isso vai ficando mais fácil de ser lido, porque a própria inteligência artificial pode, com o tempo, ler isso. Mas ainda, em não sei quanto tempo, ainda não está tão disponível assim. Então treine a sua leitura para esses manuscritos. Indo pela dica 7, a dica 8 é: use e utilize muito das ferramentas e tecnologias disponíveis. Ou seja, muitas plataformas têm disponibilizado recursos para você utilizar dentro da sua pesquisa. Use isso, use a tecnologia a seu favor. Como eu falei num vídeo sobre inteligência artificial, ela está vindo e a gente tem que utilizar, saber como utilizar para ampliar
melhor os nossos caminhos e aprofundar mais na nossa própria história familiar. Nona dica, mantenha os seus registros atualizados. Toda vez que você encontrar um registro novo, ou você conseguir dar uma atualização em determinado aspecto da sua história, disponibilize isso, atualize isso dentro da sua pesquisa, se for de forma online ou offline mesmo assim, já faça essa atualização e coloque a fonte de onde você tirou isso, porque depois a gente vai buscar, opa, eu tinha tal informação e agora eu tenho tal, mas de onde que eu consegui essa informação? De tal lugar. Então sempre que você fizer essa atualização, diga de onde você fez, de onde você tirou essa informação. Última dica, 10ª dica, e talvez a mais importante de todas é: seja paciente. A gente não tem um tempo pré-determinado para pesquisar. A gente tem um mês para pesquisar. A gente tem a nossa vida para pesquisar. Eu não sei quanto tempo a gente vai viver, mas que a gente possa fazer essa pesquisa com calma, pensando nela, utilizando de todos os recursos que forem necessários, para que a gente possa ir aprofundando, encontrando o que for necessário dentro da pesquisa. E nem tudo vai ser assim dentro dela. Muitas vezes a gente só vai conseguir alguma informação daqui a algum tempo, daqui a alguns meses, anos, décadas às vezes. Porque a gente precisa de algumas coisas, alguns pré-requisitos para a gente chegar em determinado ponto. Como eu falo, às vezes a gente não está preparado para determinada informação que a gente vai encontrar. Não preparado, digo, psicologicamente, emocionalmente, não é esse sentido. É preparado de base de conhecimento. Às vezes a gente precisa adquirir algumas informações a mais para poder avançar em outros aspectos que até então a gente não tinha nem consciência, nem sabia que existiam. Então é importante isso, seja paciente, tá? Não queira dar o passo maior que a perna dentro da pesquisa, não funciona. A gente tem muita coisa para pesquisar dentro das nossas famílias. Sim, se você olha assim, mas eu não sei mais o que pesquisar. Então para um pouquinho e pensa todos os aspectos que você vai tendo ideia de pesquisar e vai anotando. Você vai ter muita ideia do que ser pesquisado. Outro tempo você volta para aquele ramo que está travado, para aquela informação de uma fotografia que você não sabe de onde veio. A gente tem muita coisa para pesquisar, mas a gente precisa de paciência. O mais importante, finalizando, é aproveite cada momento da sua pesquisa. Ela é única. É você que está fazendo essa pesquisa com outras pessoas, com os familiares. Faça valer a pena cada momento da sua pesquisa. Desfrute das informações que você vai garimpando, que você vai adquirindo, dos locais que você vai visitando, das experiências que você vai adquirindo ao longo da jornada. Ela é um processo e ela não é um fim. Beleza? Grande abraço.